Imposto de Renda 2021. Como declarar os bens comuns do casal? Olá pessoal, eu sou o Robson, contador e consultor da Conect Conta Contabilidade Digital. Eu quero falar para os casais aí já constituídos ou aqueles casais que estão pensando em formalizar sua união, como que é feito, como que é a tratativa na legislação do imposto de renda sobre os bens comuns do casal. Bom, vocês casais que já compraram o seu imóvel ou estão pensando em comprar, fique comigo nesse vídeo que eu quero te apresentar todos os pontos relevantes, principalmente vocês casais que estão comprando e ainda não formalizaram a união de vocês. Alguns cuidados devem ser tratados, né? Porque uma das questões principais nesse assunto para casais que não estão formalizados ainda, que não tiveram o casamento ainda, é com relação, caso venha acontecer aí, né, a separação de vocês. Já pararam para pensar como que fica a divisão desse imóvel comprado em comum? Então é em cima disso que a gente vai falar e é claro, né, como declarar, como fazer isso lá na sua declaração do imposto de renda. Vamos lá? Como que funciona a declaração? O que vocês precisam saber? Primeiramente, eu preciso passar algumas regras do imposto de renda, indiferente do tipo de casal que você é, se já está constituído ou ainda vão se casar. É importante dizer que todos os bens aí devem ser declarados na ficha de bens, né? Claro que entra as regras lá, se você é obrigado ou não, né? Também a gente tem que levar em consideração isso. Mas pensando na ótica que você tem a obrigação, como declarar, né? É possível fazer em uma única declaração de um dos participantes do casal? Ou então tem que fazer nos dois? Bom, a primeira dica que eu digo é para os casais que já têm a sua união constituída. Esse imóvel que você tem aí comprado, né, em comum aí com o seu cônjuge, é importante dizer que apenas um tem a obrigação aí de declarar. Então, não precisa ser os dois, tá? Você aí na hora de declarar pode colocar o imóvel aí que pertence a vocês, né? Pode colocar também na descrição, lá na discriminação desse imóvel, dizendo que foi comprado na época tal, as características disso e faz parte aí da titularidade desse imóvel o seu cônjuge colocando o CPF dele ou dela. Então é muito simples isso e é uma questão mais técnica de saber qual será a declaração que será informado isso, né? É importante dizer que não existe regra que você precisa colocar ou no titular, né, do seu cônjuge, ou só no seu, ou 50% de cada. Não, nada disso. Apenas um, porém, como eu estava falando, exige aí um estudo para ver qual é a declaração que vale mais a pena colocar. Às vezes o marido não declara, só declara a esposa, às vezes a esposa é dependente do marido e aí deve colocar. Enfim, existem várias particularidades, mas é bem simples com relação a casais que já têm a sua união constituída. Agora, para vocês casais aí que estão pensando no casamento e já foram lá, compraram o seu apartamento, compraram o seu terreno ou compraram a sua casa, como declarar isso na declaração de imposto de renda de ambos? Bom, a regra é a mesma. Se vocês têm aí a obrigação de declarar, ambos vocês precisam declarar e ainda vocês não têm uma união constituída. Então, aí é a principal particularidade. Como declarar isso na declaração do imposto de renda e como deve proceder? Bom, primeiramente eu devo passar para vocês o seguinte, que para vocês casais que estão pensando em formalizar a união, nós temos que tomar certos cuidados já na aquisição do imóvel. Por quê? É importante ficar muito claro, muito bem definido aquilo que cada um dos participantes irá desembolsar no imóvel. Então, por exemplo, lá o noivo vai lá dar a entrada de 20 mil, a noiva quer ir lá e paga as parcelas, enfim, tudo isso é importante a gente colocar na ponta do lápis, né? Quanto que cada um desembolsou, e eu não estou falando de valor de aquisição do imóvel, tá? Cada um desembolsou, essa participação deverá ser ali colocado em percentuais, né? E você
você, a parte, né, o noivo ou a noiva, ambos devem declarar ali, colocando a sua participação, né, o quanto que foi pago, e também informar que esse imóvel está sendo comprado em comum com o CPF XYZ. Ok? Ficou claro? Outra parte muito importante que a gente não quer que aconteça, mas é importante vocês que estão pensando em constituir uma união, caso não se concretize essa união, como vai separar essas questões? E é muito simples, e é as informações que vocês colocarem lá no imposto de renda, praticamente vai ser aí, né, as orientações que vocês vão dividir o próprio imóvel. Ali é um documento hábil que comprova, né, o quanto cada um pagou do imóvel, e aí se em comum acordo vocês resolverem vender ou um absorver a parte da outra e comprar, enfim, isso é possível fazer, mas é muito importante separar as situações, tá? Outra coisa, se caso não dê para colocar esse dispositivo aí lá no contrato de compra e venda, eu oriento os casais aí a fazerem um contratinho entre vocês mesmos. Não há nada de errado nisso. Eu acho que quanto mais transparente ficar essa situação, melhor vai ser no caso de desenrolar isso na não concretização da união. Ficou mais claro para vocês? Agora eu quero mostrar para vocês aonde vocês devem declarar isso lá no imposto de renda. Bom, lá na ficha de bens e direitos, vocês casais devem colocar lá na seguinte código: código 11 para apartamento, código 12 para casa, código 13 para terreno. Então lá você vai colocar informações do IPTU. Se vocês já são um casal constituído, coloque lá todas as inscrições do imóvel, rua, CE, medida, e muito importante, a dica que eu sempre dou é o valor de aquisição, tá? E não o valor de venda. E se vocês já têm a sua união formalizada, colocar lá que esse imóvel foi comprado em comum com o seu cônjuge e informar o CPF dele. A regra fica a mesma para os casais que vão formalizar aí, né? Os códigos são os mesmos, as descrições são as mesmas, e aí entra outra particularidade, tá? Eu não estou falando só no valor da venda ou da compra. Você tem aí despesas com projetos, né? Toda a obra que você realizou, benfeitorias, documentação em cartório, tudo isso se aplica no valor de aquisição. E aí, se você pagou parte disso, coloque, some todos os pagamentos que você realizou, e em cima do valor global você vai ter um percentual, a cota parte de quanto aquele imóvel pertence a você, ok? Gostou desse assunto? Conte com os nossos serviços de declaração de imposto de renda online. Convido você também a participar do nosso canal do YouTube. Nós temos vídeos bem completos para você, pessoa física, ou você também que pensa em constituir uma empresa ou já é empresário. Siga-nos lá no YouTube. Foi um prazer falar com vocês aqui hoje e eu te espero nos próximos vídeos. Tudo de bom!